A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é a irmã Naila. Estamos em mais um momento Adora que Melhora. O tema da nossa mensagem de hoje é quebrando os ciclos repetitivos nas famílias. Aleluia. Nós vamos estar meditando no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo 16, 17 e 18. Que diz assim o versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Versículo 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou ali. Versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Oh, glória! Aleluia! Esse texto aqui, meus irmãos, eles nos mostra que houve uma fome sobre a terra. E por causa dessa fome, Isaque, que era filho de Abraão, ele foi até Abimeleque, que era o rei dos filisteus na época, em Gerá. E lá o Senhor disse a Isaque: Não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, que eu serei contigo, e te abençoarei, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Oh, glória! Que palavras lindas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Assim, nós vimos que Isaque, ele ficou ali em Gerá, e quando lhe perguntaram sobre a sua mulher, temendo que ele fosse morto por causa dela, de Rebeca, que era muito bonita, ele disse que ela era sua irmã. Mas Abimeleque, ao olhar pela janela, ele vê Isaque brincando com Rebeca. E ele chama Isaque para saber por que ele havia dito que Rebeca era sua irmã, sendo ela sua mulher. E nessa hora, Isaque diz a Abimeleque que, temendo que ele fosse morto por causa de Rebeca, ele combinou de dizer que eram irmãos. Abimeleque, meus irmãos e minhas irmãs, ele manda mensagem para todo aquele povo, dizendo para aquele povo que qualquer um que tocasse naquele homem ou naquela mulher, certamente seria morto. Oh, glória! E assim, Isaque, ele fica ali semeando naquela terra e ele colhe sem medidas, porque o Senhor o abençoava e prosperou o homem. E ele ia enriquecendo, ele se tornou poderoso ali naquele lugar. Mas no versículo 14 vai nos dizer que Isaque, ele tinha ovelhas, ele tinha vaca, ele tinha muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos tinham cavado, ainda nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eita, misericórdia, Jesus! Que inveja foi essa? Irmãos, essa história que nos mostra a importância de resistir aos opositores, a ter determinação em seguir o que o Senhor fala aos nossos corações, o que o Senhor prometeu para nós, a perseverarmos mesmo em meio às perseguições, à inveja, a opositores poderosos. Não desista dos teus sonhos. Não desista da tua família. Não desista dos teus projetos, das promessas que o Senhor tem sobre a tua vida por causa das lutas. Não abra mão, meus irmãos, daquilo que o Senhor te prometeu. Não abra mão da tua família, não abra mão dos teus sonhos. Às vezes, irmãos, a luta trava. É tanta opressão que nós queremos logo desistir. Desistir de casamento,
desistir daquele filho, daquela filha trabalhoso, trabalhosa, desistir daquele sonho que o Senhor foi quem colocou nos nossos corações, porque a palavra diz que até os sonhos do nosso coração é o Senhor quem coloca. Mas essa palavra hoje veio contra nós para dizer que nós precisamos perseverar, que nós não devemos desistir por causa dos obstáculos, dos opositores, das lutas, mas que nós temos que seguir firmes, confiantes, crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, da nossa família, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E saibam que quando as lutas intensificam, meus irmãos, é sinal que a bênção está perto. Quando a dificuldade está grande, é porque grandes oportunidades surgirão. Quando tem muita oposição, entenda, é sinal que a promessa do Senhor é grande neste lugar. A bênção é grande. E o interessante nesse texto é que Isaac diz que Rebeca, que era a sua esposa, era sua irmã. E essa mesma situação aconteceu com o seu pai Abraão, que disse que Sara era sua irmã, também temendo a morte. Entendam, o que aconteceu aqui nessa história foi um ciclo repetitivo. E se nós formos observar, meus irmãos, ainda hoje tem famílias que ciclos se repetem por gerações. Tem famílias que mulheres não se casam. Tem famílias que quase todos se separam. Tem famílias que têm adultério, prostituição, vários tipos de pecados sexuais que se repetem de geração em geração. E é onde nós temos que ter um olhar atento para identificar como o inimigo está trabalhando na tua família. E isso pode ser uma maldição hereditária. Pecado de um abre brecha para que demônios entrem e tentem corromper as próximas gerações. Mas hoje eu profetizo que todo ciclo repetitivo nas famílias sejam quebrados agora pelo sangue de Jesus. Que toda situação que se repete na minha vida e na tua vida e na vida dos nossos familiares seja anulada agora pelo sangue de Jesus. Todo demônio geracional seja queimado agora em nome de Jesus. Onde esses demônios atuavam, eles agora perderão as forças. Eu declaro em nome de Jesus que as próximas gerações são do Senhor, que não vai mais haver repetição de ciclo em nome de Jesus. Onde ninguém na família permanecia casado, os casamentos durarão até que a morte os separe. Onde pessoas não prosperavam ou quebravam seus negócios, não haverá mais pobreza em nome de Jesus. Onde em família as mulheres não casavam, elas terão um lar abençoado em nome de Jesus. Oh, glória! Onde famílias se separavam por causa de adultério, de homossexualismo, não existirá mais, em nome de Jesus, separação por esses motivos. Senhor, quebra agora toda maldição hereditária, Senhor. A tua palavra diz que as tuas misericórdias, Senhor, alcançam até 1000 gerações daqueles que o amam, Pai, e que guardam os teus mandamentos, Senhor. Onde houver um crente, Senhor, na família, que por causa das orações deste crente, Pai, toda maldição hereditária seja quebrada agora em nome de Jesus. Todo ciclo repetitivo seja desfeito agora em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te clamamos, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai. Quebra, Senhor, toda a resistência do inimigo, Papai.
Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não nos deu filhos para vergonha, mas para alegria, para bênção e para honra. Nossos filhos, papai, são tuas heranças, papai. Nós quebramos agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, todos esses males que se repetem, Pai, por anos, por décadas, Pai, por gerações, sejam quebrados, em nome de Jesus. Pai, onde pessoas da nossa família foram perseguidos pela inveja, pela mentira, pela manipulação, perseguição no trabalho, no passado ou agora, nos dias atuais, Senhor. Toda inveja, papai, toda mentira, toda manipulação, toda perseguição, Pai, perca a força em nome de Jesus. Que os nossos inimigos carnais e espirituais retrocedam pelo sangue de Jesus. Que os anjos do Senhor os persiga, papai. Em nome de Jesus. Que todo mal que nos fizerem, Senhor, o Senhor transforme em bem. Onde houver laço preparado para a vergonha, Pai, laço de acidente, laço de morte, seja desfeita agora, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor pode, Pai. Nós não podemos, mas o Senhor é poderoso, Pai. Senhor, nesta palavra nós vimos Isaac prosperar tanto, a ponto de causar inveja nos filisteus. E por causa disso eles entulhavam os poços de água. Eles brigavam por causa desses poços, Pai. Mas Isaac, ele não brigava, ele não discutia. E por 2 vezes ele abriu mão do que era dele, Pai. Eu profetizo que toda inveja, papai, toda contenda que vem para tomar o que é nosso e da nossa família, papai, não tenha mais força sobre nós, em nome de Jesus. Que todas as tentativas dos invejosos sejam frustradas em nome de Jesus. Que como o Senhor, meu Deus, pôs um fim à inveja e à perseguição sobre a vida de Isaac, por causa daqueles poços, e por ele ser abençoado por ti, Pai. Que assim o Senhor coloque fim nos nossos perseguidores. Age na vida deles, Pai, de maneira, papai, que eles não se lembrem de nós. Faz como te apraz, Senhor. O Senhor sabe como trabalhar, papai, na vida de cada um. E nós confiamos em ti. Nós não queremos brigar, entregamos essa causa, Senhor, é a ti. Trabalha na vida deste, na vida desta, que tem que se levantado contra nossas vidas, contra a nossa família, Pai. Faz esses inimigos retrocederem, Senhor. Faz eles irem por caminhos, papai, que não nos encontre, não nos alcance mais, Senhor. Que haja livramento, que haja prosperidade sobre nós, papai, e sobre as nossas famílias. Que todas as promessas, os propósitos que o Senhor tem para nós não sejam impedidos, como diz na tua palavra, Pai. Senhor, onde houver alguém preparando cova, preparando forca, tentando matar alguém da nossa família, ou tentando tomar, papai, o que o Senhor nos deu, ou tenha para nós, papai, seja paralisado agora todo o projeto do inimigo, Senhor. E sejam queimados os demônios que estão usando essas pessoas, papai, contra nós, em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos inimigos entendam, Pai, que não é o lugar, que não somos nós, mas que é o Senhor que nos abençoa, que nos prospera, nos livra de toda armadilha preparada. E que assim eles se cansem de lutar contra nós, como aconteceu aqui com Abimeleque, que entendeu que melhor era se juntar a Isaac por causa da vida dele ser abençoada e também ser abençoado, do que lutar contra a vontade de Deus e sofrer a justiça do Senhor. Paizinho, que haja paz entre nós e os nossos inimigos. Nessa hora nós te apresentamos todos os nossos inimigos, o Senhor sabe quais são, Senhor. Que haja paz entre nós.
Que famílias sejam libertas de todo ataque do inimigo, Pai. Que maldições hereditárias sejam quebradas. Pai, perdoa, papai, os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, para que o inimigo não tenha mais força sobre nós, nem sobre a nossa família, Pai. Nessa hora nós te clamamos, liberta os nossos que estão aprisionados nas mãos do inimigo, Senhor. Que tem sido, papai, instrumento de vergonha e desonra, papai. Que eles sejam, papai, instrumento de honra nas tuas mãos. Eu profetizo crendo que toda resistência do inimigo, todo trabalhar do inimigo na vida deles, papai, perca a força agora, em nome de Jesus. Que haja libertação de vícios em nome de Jesus. Que haja, papai, libertação, Senhor, espiritual, emocional, Senhor. Onde houver ciclos repetitivos de ansiedade e depressão, nós repreendemos agora em nome de Jesus que haverá cura de emoções e que esses demônios não atuarão nas gerações futuras. Eles hoje recebem limite em nome de Jesus. Pai, envia o teu anjo para pelejar conosco, para nos dar livramento, para dar livramento para a nossa família, para libertar nós e a nossa família, para que haja prosperidade, Senhor. Onde, papai, havia, papai, pobreza, Senhor. Que haja, papai, bênçãos, prosperidade emocional, espiritual, financeira, Senhor. Que haja crescimento espiritual. Que o Senhor venha converter aqueles que precisam de conversão. Que o Senhor venha libertar, como eu já pedi, aqueles que precisam ser libertos dos vícios, do adultério, Senhor. Das drogas, Pai. E de todos os pecados sexuais, Senhor. Em nome de Jesus, visita as nossas famílias, visita esse estado, essa cidade, esse país. Vai quebrando, papai, desfazendo, papai, todo o mal, a fúria do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Pai, porque se está na tua palavra, Senhor, é porque vai se cumprir. E nós te entregamos mais uma vez a nossa casa nas tuas mãos, crendo, como diz a tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós veremos a nossa casa te servindo. Nós veremos os nossos familiares sendo instrumentos nas tuas mãos para salvar, para curar, para libertar aqueles que estiverem escravizados pelo inimigo. Que o Senhor venha trabalhar como te apraz, Senhor. Obrigada, meu Deus. Abençoa todos aqueles que ouvem essa palavra. Fortalece aqueles que não têm mais vigor, papai. Coloca de pé aquelas mulheres que talvez queriam desistir do seu casamento, dos seus filhos, papai. Fortalece elas agora, em nome de Jesus, papai. Coloca elas de pé para orar pelos seus, papai, para lutar pelo que o Senhor nos deu, em